lá, vamos para mais uma aula. Vou fazer aqui um apêndice quase que da última aula nossa que a gente fez sobre esfera pública, mas que eu acho que é extremamente necessário para a gente depois poder até abrir algumas discussões, mas eu acho que isso aqui, a racionalidade da argumentação na esfera pública, apesar do nome ser um pouco difícil, né? Ele tem basicamente tudo a ver com o que a gente faz hoje na internet, especialmente dentro das mídias digitais e mais especificamente dentro das redes sociais. Ou seja, como é que a gente está discutindo dentro das redes sociais que precisam ser, na verdade, elas não são originalmente concebidas para isso, mas podem se tornar esferas públicas de discussão, ou seja, locais onde a gente consegue chegar a consensos, né? Locais onde a gente consegue trocar ideias e não discussões acaloradas, não aquele negócio de tentar ganhar ou perder toda hora, né? A gente precisa entender, então, qual é essa esfera pública que a gente está buscando. Para você que é um estudante de comunicação, que você está fazendo ou publicidade ou jornalismo, isso é fundamental, porque você é um mediador desse processo, né? Ou seja, eu sempre acho muito difícil e acho assim muito ruim, eu fico assim decepcionado muitas vezes quando eu vejo jornalistas ou publicitários envolvidos em discussões nas redes sociais que não vão dar em nada, né? Ou seja, você só percebe ali uma troca de insultos, uma troca de agressões, em que na verdade nada vai para frente. Eu penso muitas vezes que do ponto de vista do cidadão comum, ele às vezes vai ter que fazer isso mesmo, mas nós, como comunicadores, temos uma responsabilidade a mais a partir do momento em que nós entendemos como é que funciona todo esse mecanismo da esfera pública. Então, se você está, desde a última aula, pensando que você tem que ser um mediador, você está correto, você vai ser um grande profissional. Se você ainda não entendeu o que é a esfera pública, se você ainda não entendeu a dimensão de uma esfera pública e a importância dela para o desenvolvimento da sociedade, é preciso recomeçar, é preciso reconsiderar o que você viu até agora para você começar a participar desse processo como um mediador e não como um mero participante que vai tentar esculachar um pouco esse cenário, né? Como a gente tem visto muito recentemente. Então a gente vai entrar agora, vamos fazer algumas considerações nesse ponto, né? Ou seja, como que essa argumentação, como que as argumentações acontecem nas mídias digitais e especialmente a questão da racionalidade dessa argumentação. Mas eu já vou explicar para vocês o que é efetivamente essa questão da racionalidade da argumentação. Vamos lá então. Eu entendo que assim o debate na esfera pública ele vai ter que ser desenvolvido a partir dos argumentos racionais, né? Quais são esses argumentos racionais? O que são esses argumentos racionais? E é importante que a gente entenda que são aqueles que estão fundamentados na razão, naquilo que existe efetivamente, né? E por conta disso eles precisam ser, ou não precisam ser, mas eles podem ser aceitos por todos os interlocutores envolvidos. A racionalidade da argumentação, ela é importante, por quê? Porque se você não coloca razão na sua argumentação, você não fundamenta a sua argumentação. Você precisa ter, na verdade, todo um instrumento, todo um arsenal desenvolvido para que você consiga efetivamente estabelecer uma base sólida na sua argumentação. Porque do contrário, você não consegue desenvolver a ideia, né? Você não consegue desenvolver o processo que está acontecendo. Em vários momentos, nas discussões das quais eu participo, eu costumo tentar entender da parte do interlocutor onde é que está a fundamentação dele, né? Se o argumento dele está fundamentado na razão, eu continuo a discussão. Se o argumento dele não está, eu, na verdade, tento ser um pouco mais político ou até mesmo educado no momento e já tento escapar daquela discussão porque eu sei que ela não vai levar a nada, né? Ou seja, ela não vai para frente, por quê? Porque o argumento não é sólido, né? O argumento precisa ter um pouco mais de fundamentação na razão, naquilo que existe, naquilo que é comprovado, naquilo que é científico.
ou seja, naquilo que é aceito pelas pessoas, porque aí sim a gente consegue desenvolver um debate. Fora isso, a gente não desenvolve nenhum tipo de discussão. Esses argumentos racionais, então, eles são baseados em evidências, em fatos, ou seja, eles precisam ser demonstrados como racional. Na verdade, quando a gente coloca uma discussão pautada muito na emoção, muito em crenças ou paixões, a gente não tem a mesma validade, né? Então, essas discussões que muitas vezes ficam em cima daquilo que a pessoa mais acredita do que daquilo que a pessoa mais demonstra em termos de racionalidade, essa discussão acaba perdendo então efeito e acaba perdendo muito foco, né? Você começa a perder, na verdade, muito da arquitetura do debate. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, né? Quantas vezes você conseguiu ver um debate no Facebook, por exemplo, ou numa rede social como o Twitter e terminar bem, né? Porque se os argumentos não são racionais, você não termina, a história não termina, porque cada um termina discutindo aquilo que ele acha que é para ele importante na crença dele. É mais ou menos como uma briga de casal, né? Uma briga de namorados. Ou entre casados, em que a emoção está muito mais presente na discussão do que a razão. E quando, na verdade, porque uma briga dessa de um relacionamento de casal sempre vai começar pela emoção, né? Então você pode sempre tomar aí pela sua experiência, talvez, de que você percebe assim, as brigas começam e elas são longas, mas elas são longas enquanto os argumentos todos estão baseados na emoção. A partir do momento em que as partes se cansam e percebem que elas não podem continuar mais pela emoção e que para continuarem juntos, e esse é o objetivo, eles precisam racionalizar, a discussão termina logo, né? Ou seja, cada um chega num acerto, cada um aceita uma parte, cada um cede uma parte e vocês conseguem chegar num final muito mais contente, muito mais feliz. Quando não há de se terminar essa discussão, quando não há intenção de se levar para frente as emoções continuam sempre em alta. Então você desaba, né? Ou seja, você não consegue chegar numa parte e obviamente cada um vai para o seu lado e aí o relacionamento pode até terminar, né? Então lembra sempre disso, né? Essas discussões entre casal começam longuíssimas, você tem ali 2, 3 horas de discussões acaloradas, muita emoção, muita paixão no meio, tal, não sei o quê. Cada um defendendo sua parte. A hora que os dois percebem que, poxa, a gente vai ter que chegar no entendimento porque nós queremos continuar junto, aí quais são os argumentos usados? Os argumentos que são racionais. Uma vez que eles são usados, a discussão termina logo, a discussão chega num ponto de consenso entre as duas partes. Quem trabalhou muito bem isso daqui, eu vou tirar um pouquinho a telinha aqui para falar para vocês, quem trabalhou muito bem essa questão dos argumentos racionais é um filósofo e um sociólogo alemão chamado Jürgen Habermas. O Jürgen Habermas, ele é um sociólogo que é um sociólogo da linha mais pragmática e crítica. A linha pragmática é aquela linha que defende, na verdade, o passo a passo, né? Então você tem um passo a passo para chegar numa situação mais concreta. E, obviamente, você tem também uma tradição crítica, né, que faz muito parte dos trabalhos do Habermas, em que ele não se contenta com a ordem estabelecida. Por isso também ele foi membro da famosa Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt que se dedicou muito à crítica à indústria cultural, à crítica aos artefatos culturais que envolviam toda a sociedade, né? Isso vocês vão estudar em teoria da comunicação, se já não estão estudando, mas estudar e entender a Escola de Frankfurt é muito importante. E aí, boa parte dos estudos do Habermas, dentro dessa linha, né, de tradição pragmática e crítica, esses estudos são dedicados à democracia, ao poder da ação, da comunicação nesse meio e também à importância da esfera pública na vida da sociedade. Olha só, o Habermas, na verdade, ele resume quase tudo que a gente viu até agora com relação à esfera pública, né? Ou seja, a esfera pública é um ambiente em que é preciso haver um debate, uma discussão para que a sociedade avance,
mas a condição para isso, como eu falei na aula passada, é a democracia, e a condição também para que isso aconteça é que haja uma comunicação efetiva entre as partes, né? Ou seja, tudo isso é o que o Habermas dedica nos seus estudos. Estudar Habermas, Jürgen Habermas, é um ponto bem legal para quem é da área de comunicação. Não é uma leitura tão simples, tão fácil, mas você consegue ter bons acessos aí a materiais, né, para que você desenvolva um pouco mais seu pensamento crítico, seu pensamento pragmático. E aí, o Habermas diz que numa discussão é necessário que a gente deixe sempre de lado, gente, emoções, crenças e sentimentos, e a gente procure os fatos e os argumentos. É aquilo que a gente estava falando até agora, né? Quer dizer, para o Habermas é importante que, se você vai colocar essas emoções, essas crenças e os sentimentos de lado, você está deixando espaço para que os fatos e os argumentos aconteçam, né? Então, isso é fundamental para o desenvolvimento da discussão e para que naquela discussão a gente consiga chegar em um consenso. Isso tudo dentro da esfera pública é fundamental, porque se a gente coloca emoção e crença e sentimento dentro da esfera pública, a gente não chega a um consenso e, na verdade, a esfera pública não se constitui, ela apenas passa, ela continua sendo um espaço público. Vamos lembrar aqui uma coisa para você, só para lembrar mesmo da aula passada, a gente falou uma diferença bem importante entre o que é o espaço público e o que é a esfera pública, né? O espaço público ele se caracteriza por serem lugares nos quais as pessoas possam se reunir, encontrar e conversar livremente sobre o que quiserem. Então, por exemplo, o cyberespaço, que é onde estão inscritos aí as mídias digitais, ele é um espaço público. As pessoas se reúnem, as pessoas se conversam, elas trocam ali suas impressões, elas se relacionam. Porém, a esfera pública é um espaço que pode surgir do espaço público a partir do momento em que há uma manifestação de ideias e essa manifestação de ideias está ancorada na opinião das pessoas, né? E esse ancoramento na opinião das pessoas leva depois à formação da opinião pública. Mas a esfera pública, ela então nasce do espaço público a partir do momento em que as discussões que acontecem ali dentro do espaço público passam a ser democráticas, especialmente democráticas, trabalhadas num nível de comunicação muito mais efetivo e também em que haja, nesse momento de troca de informação, de troca de debates, de uma discussão, que haja sempre o uso de argumentos racionais, né? E aí o Habermas fala, para que isso aconteça em uma discussão é necessário deixar emoções, crenças, sentimentos de lado. Eu sei que ele pede muitas vezes uma coisa difícil de acontecer, né? Mas na verdade o Habermas era pragmático, como eu falei para você, ele era muito racional. Ele está dizendo para você que, olha, efetivamente você tem que fazer isso se você quiser chegar no consenso. Se você não quiser, se a emoção for maior do que você, se o sentimento que você tem for muito mais forte, muito mais potente, você tem que se contentar com o resultado que você vai ter. Isso é o pragmatismo, né? Então, o Habermas coloca para a gente nesse nível de situação. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Uma partida de futebol, né, em que a gente tem, na verdade, uma partida de futebol, ela é recheada. Vou até tirar aqui para você ver melhor. Você está vendo aí uma foto do Sheik, né, do Emerson Sheik fazendo um gol lá na final da Libertadores em 2012. Só para lembrar assim, o quanto é importante assim, times grandes ganharem Libertadores, enfim. Foi o último time grande brasileiro a ganhar uma Libertadores, né? Libertadores mesmo, assim, depois ganhou um Mundial, né? Um Mundial pela segunda vez também, Mundial de Clubes, né? Bicampeão mundial e não a Copa Toyota que tinha antigamente, né? Que o São Paulo ganhou várias vezes, tal, mas a Libertadores e o Mundial mesmo, assim, todos eles chancelados pela FIFA. Mas enfim, desculpa, foi só uma colocação aqui para a gente poder continuar a história. Olha só, uma partida de futebol é um bom exemplo para a gente entender essa história que o Habermas fala da questão de deixar que chega uma hora que é preciso deixar a emoção de lado. Então você vê,
tem muita paixão numa partida de futebol, muita. Estudar futebol é uma coisa enlouquecedora, né? Quem gosta de futebol, mesmo quem não gosta de futebol, sabe que a coisa ali é paixão, né? E aí tem muita paixão, mas para decidir lances duvidosos, o que a gente usa? A razão. Mais recentemente, a gente tem visto a FIFA, né, e as confederações nacionais de futebol usarem o VAR, né, que é o vídeo, é o recurso do vídeo para que lances sejam decididos, para que situações sejam decididas. Na Copa do Mundo de 2018, lá na Rússia, houve também o chip na bola, que mostrava se a bola tinha entrado ou não, né, no gol, etc. Quer dizer, a gente tem a racionalidade envolvida no futebol, mesmo que a gente esteja num cenário de alta paixão. Quer dizer, tudo para o torcedor é paixão, mas chega um momento em que tem que parar a paixão e começar a razão, né? Então é nesse sentido que a gente entende quando o Habermas fala assim, olha, se você quer chegar num consenso, tem que ter uma racionalidade envolvida. Vou dar um outro exemplo para vocês, é que se numa discussão sobre violência urbana, né, um dos interlocutores garantir que os criminosos são inspirados por alienígenas, por exemplo, esse argumento vai ser imediatamente desqualificado. A questão não é a crença que se tem no alienígena, entendeu? Mas o quanto essa mesma crença vai fugir do limite da razão. Então, quando eu estou numa discussão, por exemplo, num espaço público e eu estou ali no cyberespaço, por exemplo, estou lá numa discussão no Facebook e alguém vem com uma crença para cima de mim e não com um argumento concreto, obviamente que eu tendo a desqualificar imediatamente aquela argumentação. E a pessoa, na verdade, olha só, a pessoa pode até se irritar muito, pode até dizer que então você não quer discutir, então você não quer continuar, quando na verdade é o contrário, porque você percebe que assim, quando as discussões estão baseadas em crença e em emoções, elas não vão para frente, né? Elas não vão acontecer da maneira que elas deveriam acontecer. Então a gente começa a perceber que toda essa possibilidade de discussão e de transformação das redes sociais em esferas públicas de discussão mesmo, do jeito que elas precisam ser democráticas, precisam partir não de crenças, precisam partir de argumentos. E aí, olha só, veja só, a esfera pública, né? Quer dizer, a esfera pública tem condições para, na verdade, a gente finalizar entender esse espaço, né, como sendo algo útil para a sociedade. Uma das condições para o debate é a busca por entendimentos e não pela vitória do debate. Então pensa aqui comigo que, ó, especialmente pelo que o Habermas coloca, que a esfera pública ela precisa ter assim, algumas condições para discussão. Então, uma delas, para o debate, é a busca por entendimento e não pela vitória. Os interlocutores vão precisar buscar sempre soluções para a questão e não se empenhar sempre só em ganhar. Quando você vê uma discussão nas redes sociais, você vê que a galera está sempre querendo ganhar, né? E a gente está vivendo um momento político de muita polarização. Quer dizer, você tem ali direita e esquerda, você tem bolsonaristas, você tem o pessoal que é de oposição, enfim. Mas, na verdade, a gente não consegue enxergar muito um debate de ideias. Você percebe que muitas vezes se tem apenas uma discussão muito acalorada, né? Então, sempre se busca, no meio de uma discussão, jogar para cima da discussão os podres, aquilo que é ruim, aquilo que é, sabe, se pega lá um erro do passado, recicla e joga para cima da discussão, isso não vai avançar. Por que não vai avançar? Porque está se discutindo em cima da emoção, está se discutindo em cima daquilo que não é racional. Quer dizer, enquanto os interlocutores estiverem dispostos apenas em ganhar, ou seja, os dois lados estiverem dispostos a ganhar, a discussão não vai acontecer. E cara, olha, eu sou muito vacinado nisso, porque eu sou um comunicador, eu sou um jornalista e eu não posso cair nessa armadilha. Quando eu percebo que a discussão em que eu estou não vai acontecer da maneira como se espera dentro da esfera pública, eu pulo fora.
né? Ou seja, eu deixo a pessoa meio que falando sozinha, eu não respondo, eu não avanço, eu coloco algumas respostas bem vagas, tipo assim, ah, é verdade, então, né? Olha só, cara, que coisa. A pessoa vem e fala assim, ah, porque, como eu dei aquele exemplo agora há pouco lá, né? É, porque é tudo inspiração dos alienígenas, que não sei o que, lá, lá. Eu falei assim, então, rapaz, já viu isso? Que coisa de louco. Na verdade, cara, eu tô sendo totalmente hipócrita ali num momento de dizer, hipócrita não, não é bem essa palavra, mas eu tô sendo assim, bem irônico, né? No sentido de falar assim, ah, deixa esse cara falando sozinho, né? Porque se a coisa não tá rolando, não vai acontecer. Se eu não chegar numa condição de que eu posso crescer com aquilo, né? Que eu possa me desenvolver ou me evoluir, na verdade, evoluir como pessoa, a discussão tem que ficar para trás, né? Então, uma das condições do debate dentro da esfera pública é que precisa haver uma busca por entendimentos e não pela vitória. Aí o Habermas coloca que a ação comunicativa, ou seja, a comunicação, é a arte da gente buscar o entendimento. Quando a pessoa consegue se comunicar bem, mesmo em linhas verbais ou não verbais, essa ação de comunicação, ela vai sempre prezar pelo entendimento. É o contrário de algumas ações que nós temos que ter às vezes, são ações estratégicas, que é feita com o objetivo apenas de vencer. Obviamente que as ações estratégicas de comunicação e de ação dentro dos debates não são descartadas. Tem momentos em que você precisa realmente vencer aquele debate. Mas não é exatamente isso que a gente está falando quando a gente espera do que a gente espera de uma esfera pública, em que a gente espera que as discussões, os debates cheguem sempre a conclusões, a evoluções, e não a vitória de uma das partes ou derrota de outra, ok? Então, veja só, existe uma dimensão moral da esfera pública, uma dimensão daquilo que é importante para que a pessoa seja bem aceita na sociedade. Os participantes têm que jogar abertos em uma discussão, tem que deixar muito claro quais são seus interesses, suas propostas, seus objetivos. A gente não está numa guerra. Quando a gente entra numa discussão como se ela fosse uma guerra, aí a gente esconde os interesses, esconde as propostas, esconde os objetivos, porque se eu colocar isso para o meu adversário, ele ganha. Agora, o debate, gente, o debate na esfera pública não é uma guerra. Ele é um momento de entendimento. E para que haja esse entendimento, eu coloco efetivamente para as pessoas, eu coloco efetivamente para aqueles meus interlocutores quais são meus interesses, quais são minhas propostas, quais são meus objetivos. Quando eu faço isso, quando eu não faço isso, na verdade, esconder os interesses, quando eu uso estratégias retóricas para desqualificar o adversário, ou tentar acabar com a discussão, né? Quer dizer, o que acontece? Acontece que a gente não vai para frente e aí os participantes acabam não desenvolvendo as ações. A gente fala que implode a possibilidade de uma ação racional, ou seja, a gente, em vez de trocar ideia, acaba trocando ofensa. E quando eu troco ofensa, quando cai para isso, a gente então perde totalmente a razão, a gente não consegue chegar em um consenso. Gente, com isso, a gente fecha, na verdade, essa nossa apresentação, essa nossa explanação sobre a esfera pública. É sempre importante a gente entender que a esfera pública é um momento em que a gente consegue ter dentro do espaço público um local em que a gente vai evoluir, em que a gente vai desenvolver nossos pensamentos, a gente vai pensar em políticas, a gente vai pensar em políticas públicas para o desenvolvimento da sociedade e a gente precisa prezar sempre por isso, gente. Olha só que a internet deu para a gente um dos nossos bens mais preciosos hoje em dia, que são os espaços públicos em que a gente pode transitar no cyberespaço, são as redes sociais. Se a gente não souber usar bem as redes sociais, a gente vai jogar fora esse presente. Então, quando eu tenho uma rede social saudável, eu tenho uma rede social em que eu estou crescendo como pessoa, em que as pessoas entram, debatem comigo e os dois saem satisfeitos do processo. Eu não posso ter uma rede social que é só uma gritaria, né? Como a gente tem muitos perfis por aí, a gente vê muito isso, né? Algumas redes sociais são muito mais gritarias que as outras, aliás.
Twitter, por exemplo, se você não tomar cuidado, vira uma gritaria só, você não entende, você não evolui, você não sobe, você sai muito mais com raiva e mais tranquilo de poder entrar numa rede social. Então, gente, tudo isso tem que partir primeiramente de você. Se você der o exemplo, muitos vão te seguir. Se você der o exemplo, muitos vão tentar fazer como você. Então, tente ser melhor nesse processo, porque você é um comunicador, você é um interlocutor racionalmente capaz de fazer com que os seus espaços públicos se transformem em esferas públicas democráticas, onde a gente possa discutir, onde a gente possa evoluir e a gente possa fazer com que a sociedade consiga também se desenvolver junto. Beleza? Gente, fechamos isso nessa questão da esfera pública. Vamos para um próximo tema na próxima aula e a gente continua junto. Vamos nesse período aí de corona, a gente tá junto aqui online, mas continuamos sempre firmes na esperança de que daqui a pouco estaremos presencialmente ali. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Sucesso!